Olha, a educação à distância, o famoso EAD, né? Ele simplesmente explodiu no Brasil. A promessa era ótima, levar a formação técnica para muito mais gente. Só que por trás dessa expansão toda tem uma tensão, sabe? Um problema bem sério que faz a gente parar e pensar. A pergunta é essa aí, ó. O que, afinal de contas, não dá para ensinar só por uma tela? Isso aqui é o ponto central de toda a nossa conversa. Porque com milhões de pessoas fazendo cursos à distância, essa pergunta deixou de ser só uma curiosidade, né? Virou uma questão de responsabilidade. Responsabilidade com o futuro desses profissionais e, vamos ser sinceros, de honestidade com quem está ali investindo tempo e dinheiro nisso. Então, vamos entender esse dilema direito. De um lado, não dá para negar, o EAD foi uma mão na roda para muita gente. Abriu portas mesmo. Mas aí, do outro lado, ele bate de frente com a essência do ensino técnico, que é o quê? É a prática, é botar a mão na massa, o tal do saber fazer. E é bem aí que a coisa aperta, que a tensão fica quase impossível de resolver. Pensa aí num ofício. Qualquer um. Um mecânico, uma marceneira, um cozinheiro. Por que a gente chama de ofício? Porque tem habilidades ali que simplesmente não dá para colocar num livro ou num vídeo. Você aprende no gesto, sabe, na repetição. E isso leva a gente para uma ideia super importante. Antes de discutir como ensinar, a gente precisa saber o que está sendo ensinado. E no ensino técnico a resposta é clara, né? É o domínio prático. E para a gente entender isso de vez, tem um conceito que é perfeito, olha só. O tal do conhecimento tácito. Quem falou disso foi um filósofo, o Michael Polanyi. E o que é isso? É aquele conhecimento que está no corpo, sabe? Que está nos músculos, nos reflexos, que a gente aprende sem nem precisar falar sobre ele. Essa frase do Polanyi, sabemos mais do que podemos dizer, é, é genial. Pensa só, aquele técnico que ouve um barulhinho diferente no motor e na hora já sabe o que é. Ou a mão firme de alguém que calibra uma máquina super sensível. Isso não se aprende lendo um PDF, né? Isso é conhecimento que está no corpo, que foi construído ali, ó, na prática, fazendo, errando, fazendo de novo. E aí a gente chega no ponto central. O ensino que é 100% online acaba criando um buraco, um abismo perigoso entre o saber de escrever uma coisa e o saber fazer de verdade. A pessoa pode até recitar um manual de cor, explicar cada passo, mas na hora de pegar na ferramenta, de encarar a máquina, ela trava. Tá, mas por quê? Por que a tela tem esses limites todos? Vamos ver agora, ponto por ponto, quais são as barreiras bem concretas que nem a tecnologia mais moderna consegue pular quando o assunto é formação técnica. Olha só que interessante como isso resume o problema todo. Primeiro, o limite sensorial. Pensa bem, o mecânico precisa ouvir o motor, a enfermeira precisa sentir o pulso do paciente. Isso não passa pela tela. Segundo, o limite interacional. Sabe aquela hora que o professor está do seu lado e fala, não, não, a mão é assim, corrigindo o seu gesto na hora? Isso é insubstituível. E terceiro, o limite institucional. Como é que uma instituição avalia, de longe, se alguém realmente aprendeu a fazer algo prático e complexo? É muito difícil, né? E qual o resultado disso tudo? Bom, a fonte que a gente analisou usa uma expressão muito forte, mas muito precisa: o diploma de fachada. É aquele papel, aquele certificado que diz que a pessoa concluiu o curso, mas que não garante que ela sabe fazer o trabalho. É tipo uma casca vazia, um símbolo sem o conteúdo de verdade. Certo. Mas se os problemas são tão claros, por que o EAD técnico continua crescendo tanto? A pergunta é boa, e a resposta, como quase sempre, não está na pedagogia, não está na sala de aula. Está na planilha de custos. O foco, de repente, sai do aprendizado e vai todo para o modelo de negócio. E esse gráfico aqui, bem simples, já mostra tudo. O incentivo é muito claro, né? Para o dono da instituição, o EAD é um negócio dos sonhos, é lucrativo e escalável. O que isso quer dizer? Que dá para colocar muito mais gente para dentro, multiplicar as matrículas, sem ter que gastar na mesma medida com laboratório, com equipamento, com professor especialista ali do lado. Pois é, e essa frase aqui resume a ópera. Para esses grandes grupos de educação, que muitas vezes têm acionistas cobrando resultado, o EAD não é visto como uma forma de ensinar melhor, é visto como uma alavanca financeira, uma ferramenta para fazer o lucro crescer, mesmo que, para isso, a qualidade do ensino tenha que ficar para trás. Mas calma, a ideia aqui não é só sentar e criticar, dizer que o EAD é o vilão da história. Não precisa ser. A questão de verdade é
Como é que a gente usa a tecnologia do jeito certo, de uma forma responsável, honesta, porque, sim, existem caminhos para isso. E as soluções apontam para um caminho bem mais inteligente. Primeiro de tudo, separar o que dá para aprender online do que precisa de prática. Isso nos leva para modelos híbridos, mas híbridos de verdade, sabe? Com aulas presenciais que realmente fazem a diferença. Ao mesmo tempo, o governo precisa fiscalizar melhor e as empresas precisam participar, ajudar e dizer se o curso é bom ou não. E claro, nada disso funciona se a gente não valorizar quem está na ponta, os professores e instrutores. No fim, tudo isso volta para uma única pergunta. Uma pergunta essencial que deveria ser o ponto de partida de qualquer curso, de qualquer política de educação nesse país. No fim das contas, a pergunta certa a se fazer não é quanto esse curso vai custar. A pergunta fundamental, a que importa de verdade é o que esse profissional precisa saber, fazer e como a gente garante que ele aprenda de fato. Porque, olha, enquanto a pergunta sobre custo vier antes da pergunta sobre aprendizado, a gente vai continuar entregando só diplomas e não profissionais competentes.